Tudo bem, meninas? Aqui do nosso arquivo, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos para a nossa próxima aula de visagismo, né? Que são pontos importantes. Agora nós vamos entrar propriamente nos temperamentos, que é uma coisa que todo mundo gosta de saber, né? E é importante saber isso, não só para quem era da área da beleza, como também quem gostaria de saber como identificar os temperamentos, quais são as características e assim por diante. Depois vocês podem até voltar lá na apostila de vocês, que eu liberei para vocês aí, para vocês irem aperfeiçoando, treinando o conhecimento de vocês sobre os temperamentos. Por que é importante o visagismo, gente? Eu vou dar um exemplo simples disso. Na minha área da beleza, nós usamos o visagismo para que nós possamos criar uma imagem, uma composição sobre uma pessoa junto com a identidade dela. Então, por exemplo, pessoas coléricas, nós temos uma imagem específica para criar, tanto no corte como na cor. Pessoas melancólicas também, sanguíneos e fleumáticos. Só que se nós pensarmos nessa questão hoje, nós estamos falando de um visagismo comportamental, então é muito importante nós conseguirmos analisar no nosso dia a dia os temperamentos das pessoas que estão na nossa volta. Então, por exemplo, imagina que você trabalha num ambiente onde você tem uma chefe colérica. Ela vai mandar em você, ela nasceu para mandar, ela não vai mudar. E muitas vezes uma chefe colérica tem uma comunicação mais agressiva. Só que ao mesmo tempo que ela tem essa comunicação agressiva com você, quando ela entender que é necessário ser agressivo, ela também é muito fiel a você. Também, se ela está te falando, se ela está te orientando, se ela está dizendo isso para você, é porque ela gosta de você. Um colérico, quando ele age com você com indiferença, é porque ele já te descartou, talvez emocionalmente, de uma outra maneira. Então, aí se nós conseguimos fazer uma leitura dessa, não é mais fácil lidar com aquela minha chefe que é colérica, que é mandona, que às vezes vem com umas expressões mais fortes, que machucam. Talvez você, né, especialmente você que talvez é mulher, que está naquele momento que você está mais sensível, de repente uma comunicação dela com você acaba com o seu dia. Mas um colérico em equilíbrio, ele é um grande líder. Ele em desequilíbrio, gente, ele é um tirano. Só que ao mesmo tempo, se tiver que pular para te salvar, ele é o primeiro é o primeiro a pular na água, na piscina para te salvar, caso seja necessário. Ou se ele perceber que você está numa situação que você está em perigo, ele vai te avisar, ele não tem medo. Então, veja só, talvez você tenha um marido, um filho, a sua mãe, o seu pai, ou as pessoas que você convive no seu dia a dia, uma esposa, que realmente tem esse comportamento, não é? Então hoje eu vou falar sobre os temperamentos e eu quero que depois desta aula vocês comecem a fazer uma análise sobre vocês mesmos e sobre as pessoas que estão na sua volta, para vocês conseguirem captar e saber lidar com essas pessoas. E eu quero destacar alguns pontos importantes aqui sobre os temperamentos, que eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, tá, gente? Porque isso aqui é importante. Dependendo do temperamento da pessoa, ela não vai mudar, gente. Coloca uma coisa na cabeça de você. Ah, não, Júnior, mas eu era de um jeito e mudei de outro. Você pode ter adquirido maturidade, aprendido habilidades emocionais que ajudam você a ser um pouco melhor nas suas inabilidades. Eu vou dar um exemplo disso. Voltamos aí na história do colérico. O colérico, gente, sempre terá pouca paciência. Talvez ele aprendeu durante a vida que ele tem que saber o momento de falar de maneira mais calma. Talvez ele foi tirando com as pessoas, ou ele já chutou o pau da barraca na hora que não era de ter chutado, e de repente ele teve uma comunicação agressiva, ele perdeu um funcionário, ele perdeu um relacionamento, e agora, ele, com os anos, com a maturidade que ele vai adquirindo, ele vai entendendo que tem um momento certo de falar. Só que se ele estiver impaciente, ele ter a vontade de falar algo para você, como as pessoas dizem, te mandar para determinado lugar, dentro dele ele está se mordendo. Eu lido com coléricos e eu já percebi que em algumas situações que pessoas são coléricas, eles mordem até o lábio, vontade de falar, mas não pode, porque talvez ele entende que não seja o momento. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Cada um dos temperamentos, tanto nas suas habilidades e inabilidades, gente, você vai carregar isso pro resto da vida de vocês. O que é importante? Segundo Sócrates, ele disse assim, conheça-te a ti mesmo e terás todas as chaves dos deuses. O que ele estava dizendo em outras palavras?
Quando você conhece a si mesmo, você tem poder, porque você vai conhecer um pouco mais sobre os seus próprios inimigos. Você vai conhecer aquilo que de alguma forma você não entende nem por que você se comporta como. Então, no visagismo, na base dos temperamentos, isso ajuda muito esse esclarecimento, porque você vai se conhecer, você vai entender quais são os seus limites, até onde você vai chegar, quais são os seus pontos positivos que você tem que estar conectado e as suas inabilidades que você vai trabalhar elas, ok? Então hoje vocês vão entender a fundo isso. Estão falando agora primeiramente sobre o primeiro temperamento que eu quero destacar, direto ao ponto aqui, são os coléricos. Gente, colérico é líder. Colérico nasceu para mandar. Então se você é colérico, eu digo para você uma coisa, se você não está mandando, tá alguma coisa errada com você. Se você não está sendo líder, tem algo errado com você. Se você não está impaciente demais, algo está errado. Por quê, gente? O colérico, gente, ele é objetivo. Comunicação é aquela história do antigo papo reto. Não tem muitas delongas. Se você estiver conversando com um colérico e você estiver enrolando demais, ele vai desligar de você. O colérico, ele quer entender o resultado. Normalmente são pessoas que gostam de luxo, são pessoas que gostam da riqueza. Os traços de uma pessoa colérica, isso será para a próxima aula que eu vou ensinar vocês a identificar os traços, ele tem nariz empinado. Por isso que as pessoas dizem, olha lá, tá vendo? Olha o narizinho empinadinho, olha lá aquela menina metidinha. Não é. É porque os traços de pessoas coléricas normalmente são pessoas que gostam de marcas, gostam de estar em lugares de evidência, são pessoas que gostam de estar em liderança, e mulher tem um pouquinho de dificuldade de lidar com liderança de outra mulher. Então quando ela está num ambiente onde tem aquela mulher mandona, que é uma colérica, muitas vezes elas acabam sendo incomodadas, ou ela é rechaçada, ou ela é punida naquele ambiente, ok? Então se você for colérica, então você vai ter que lidar um pouco com isso. Só que quais são algumas das dificuldades e inabilidades do colérico? A impaciência. Muitas vezes, gente, o colérico, ele chuta o pau da barraca. Infelizmente, às vezes, quando ele está em desequilíbrio, ele vira tirano. Uma das maiores habilidades que o colérico tem, ele sabe usar as palavras para machucar. Só que, ao mesmo tempo, o colérico, quando ele está em equilíbrio, ele é muito fiel. Ele é super fiel, gente. Ele abomina deslealdade. Não seja desleal, não seja infiel com coléricos. Porque se ele entender que ele foi fiel a você, ele confiou em você, ele entregou para você todo o que ele acredita, e você não cuidou disso, e você foi falso, você foi desleal, ou ele, no momento que você podia ter defendido a pessoa, não defendeu. O colérico, quando ele desliga de você, ele desliga mesmo, e ele nem sofre muitas vezes por causa disso, viu, gente? Então, ao mesmo tempo, o colérico também, quando ele, gente, está liderando você, quando ele quer você, ele faz questão de você, quando ele confia em você, quando ele percebe que você o ajuda, né? Normalmente, coléricos se relacionam muito bem com fleumáticos, né? Que são mais calmos, mais pacientes. Então, quando ele observa que aquele funcionário, aquela pessoa que está do lado dele, ou no relacionamento mesmo, aquela amiga, aquele primo, aquela tia, que é aquela pessoa um pouco mais passiva, mais paciente, mais tranquila, coléricos se dão muito bem com eles, viu? Então o colérico é uma grande qualidade, só que infelizmente o mundo não está preparado para lidar com coléricos, viu? O colérico sempre é punido por ser objetivo, por ser reto nas conversas, muitas vezes ser duro, mas ele quer o seu bem. Essa é a verdade, né? Claro que tem que analisar que se está em desequilíbrio. O que é um colérico em desequilíbrio também, gente? Quando o colérico começa a ficar muito passivo, viu? Quando você lá atrás, então faz uma análise aqui agora, se você era líder antes, aquela criança que na escola gostava de liderar, gostava de mandar, gostava de organizar as coisas assim, deixar tudo pronto, e você ter o prazer de ver que as pessoas estão executando aquilo e você administrando todo esse contexto, e agora você está passiva, você está mais num processo fleumático. Algum momento você foi punida por isso e você não soube lidar.
Isso acontece muito com coléricos. Coléricos que às vezes estão num polo de colérico, quando eles são punidos, às vezes pela família, às vezes alguém chegou para ele e falou assim, você não pode ser assim, você é muito mandona, você quer saber de tudo, você quer deixar tudo, você não dá oportunidade para as pessoas de liderarem. Claro, ele está vendo que a pessoa não está fazendo nada, ele vai lá e vai fazer, né? Então essas pessoas são muitas vezes punidas, né? Por causa disso, são mais rebeldes, porque o colérico tem essa outra característica. Sabe aquela criança na escola que não aceita tudo? Tipo assim, mas por que você está falando isso? Me explica por quê. Isso é muito do colérico, ele quer entender por quê, ele bate de frente. Então o que acontece? Então essas crianças ou adolescentes, nessa adolescência, se você foi assim, com certeza você foi muito punido. Que o mundo hoje tem aquela criança boazinha, que é mais ou menos o fleumático, né? E um pouco do sanguíneo, aquela coisa que todo mundo gosta. Mas se não existir os coléricos, gente, o mundo não vai para frente. A verdade é essa. Então o que acontece? Então, se você tem um marido assim, saiba que ele vai querer te mandar, ele vai querer ter o controle sobre todos os movimentos. Então, ao invés de nós criticarmos, punirmos uma pessoa assim, então por que não pegar o lado positivo dessa pessoa e trazer para nós, não é verdade? Por que não trazer isso para o nosso próprio convívio? Poxa, a pessoa já é líder, então olha, fulano de tal, faz isso para a gente, o que você acha? Você pode botar na mão do colérico, se ele estiver corretamente, emocionalmente estabilizado, ele vai cumprir. Mas voltando aqui, se você estiver muito passivo, se você for colérico, você fez o teste, já deu colérico, e você não está sendo líder, não está correndo atrás, não está buscando os seus objetivos, está com uma ambição, a ambição aqui, gente, que eu estou dizendo, é uma ambição dentro do equilíbrio, tá? Aquilo que você gosta do melhor, você quer melhorar a sua vida, você quer melhorar em alguma habilidade. Se você não está fazendo isso, é porque alguma coisa está errada com você, ok? Porque coléricos nasceram para ser líderes. Agora falando sobre o sanguíneo é muito fácil para mim falar porque eu sou sanguíneo. Sanguíneo, a maior característica do sanguíneo é a comunicação, né? Sanguíneo nasceu para falar. Eu brinco assim que sanguíneo gosta de saber das coisas, né? Curioso, gosta de saber tudo que está acontecendo. Quando chega no ambiente, está antenadíssimo, sabe? Chega num restaurante, até minha esposa às vezes brinca comigo, fala, mas amor, você está prestando atenção na pessoa, mas isso é o ambiente do sanguíneo. O sanguíneo, ele tem uma habilidade espacial muito grande, ele consegue fazer a leitura de um ambiente. O sanguíneo, muitas vezes, gente, ele é muito alegre, muito falante, né? Em desequilíbrio, ele começa a ficar quieto. Então, por exemplo, se um amigo seu, uma pessoa que você convive é sanguíneo, ele está muito quieto, cuidado, ele pode estar sendo punido por ter sido mais sanguíneo. Isso até quero contar uma história para vocês, que isso aconteceu comigo. Na adolescência, eu sempre fui uma pessoa que é natural, sanguíneo, gente, naturalmente ele vai chamar atenção, não se ele é mais bonito ou mais feio, mas pelo jeito dele, carinhoso, brincalhão, gosta de chamar atenção, gosta de conversar, então aquela pessoa boa de papo, né? E o que acontece? Eu convivia com um amigo meu que até então não sabia de nada disso, ele também não fazia por maldade, acredito eu que por causa de alguma atitude gerava uns ciúmes nele, mas eu gostava muito dele e confiava muito nele. Ele me punia, falava que eu falava demais, que eu gostava de chamar muita atenção, que as meninas não iam gostar de mim. E de repente, eu no momento onde eu estava, não tinha esse conhecimento sobre eu mesmo, eu comecei a me punir. Eu queria ter outra personalidade. E o que gerava em mim? Sofrimento, tristeza, até minhas próprias pessoas que me conhecem, o que aconteceu com você? Você é tão falante, tão alegre. O que aconteceu? Eu fui para um outro polo, eu queria ser uma outra pessoa. Só que quando eu entendi que envolve o visagismo, que a minha maior habilidade é a comunicação, é estar nos ambientes, conversar com todo mundo, eu entendi que eu tinha que me conectar com essa identidade. Isso foi muito importante para mim, por isso que eu sempre falo para as pessoas que o visagismo salvou minha vida nesse sentido, que eu passei a entender quem eu era. A partir daí, muitos resultados começaram a ocorrer na minha vida quando eu me conectei. Quais são as inabilidades do sanguíneo, que eu tenho que viver a vida lutando contra isso? Inconstância, perda de foco. Sanguíneo é muito habilidoso, então cada hora ele começa uma coisa. Então ele começa um projeto, então tem dificuldade de manter constância, aí ele para, aí volta de novo, aí começa de novo um projeto, para de novo, volta de novo. Então isso é uma coisa que, particularmente falando como sanguíneo, foi uma das coisas que eu mais trabalho em mim. Minha esposa é colérica, então, olha, vamos lá, olha agora o ponto importante, ó. Por saber que ela é colérica, ela já é mais decidida nas coisas. Vocês conhecem ela aí que já
viu nas redes sociais, ela tem foco. Minha esposa, a habilidade dela ela quando coloca um negócio na cabeça, ela vai até as últimas consequências. Só um detalhe sobre colérico, eu esqueci de falar, gente, workaholic, viu? E colérico vai até as últimas consequências. Se um colérico morasse num ambiente, por exemplo, mais simples, ou ele seria o traficante do lugar, vamos pensar assim, o master, o líder, ou ele seria o grande líder comunitário, que ia ajudar todo mundo e ia arrancar a roupa em favor de todo mundo. Então, um colérico, ele tem essa característica. Então, o que acontece? Quando eu começo um projeto novo, ela me ajuda muito. Eu pego essa liderança dela e falo, amor, ó, se você perceber que eu estou no meu projeto, eu estou deixando para depois, parando, ele me ajuda. Ela sempre está me alertando. Então, em vez de eu criticar o jeito dela mandar em mim, que eu brinco que ela nasceu para mandar em mim, eu pego as informações dela e trabalho em mim, entendeu? Ela me ajuda, se eu conter essas habilidades, ela me ajuda. Então, no caso, voltando para o sanguíneo, então, o sanguíneo sempre vai ser vítima de brincadeira. Quando ele percebe que não é maldosa, assim, ele leva numa boa. Mas o sanguíneo tem uma habilidade de observar inveja, viu, gente? O sanguíneo saca rapidinho quando a pessoa está sendo maldosa, mesmo como ela está sendo carinhosa com ele, né? Numa brincadeira muito boa. Porque o sanguíneo acaba ficando exposto. Uma coisa, se você é sanguíneo, lembra de uma regra, ó, básico. Nós não nascemos para ficar na plateia. O sanguíneo é para ficar no palco, em evidência. Então, se você está fugindo, se você está se esquivando disso, alguma coisa está errada. Essa habilidade, e ó, explore a sua comunicação. Você nasceu para falar, você nasceu para expor, para contar histórias, para você é habilidoso musicalmente falando, é habilidoso na comunicação com outras pessoas, não tem medo tanto de se expor. Então essa é uma das habilidades do sanguíneo. E os defeitos do sanguíneo é aquilo que eu falei para vocês, é a inconstância, é a falta de disciplina, a perda de foco. Isso é um dos maiores. Começa um projeto bem, todo empolgado e acontece depois de um tempo, desanima. Eu trabalhei muito nisso em mim, por me conhecer, e hoje eu consigo manter constância em muitas coisas. Tenho resultados hoje que, se eu não soubesse como eu era, eu ia me punir a vida inteira, achando que eu não era capaz, que eu não ia conseguir. Mas hoje, graças a Deus, entendendo essas características, eu fui aperfeiçoando elas, adquirindo algumas habilidades emocionais que me alertavam. Só que eu sei, eu tenho consciência que durante a vida inteira eu terei que lidar com isso, gente. Então presta atenção nisso. Voltando sobre os temperamentos, são as habilidades, e na habilidade você vai melhorar, só que sempre elas reaparecerão para você, te mostrando, olha, foca de novo, trabalha direitinho isso daí. Melancólico, gente, melancólicos são os temperamentos mais interessantes que tem, porque os melancólicos, eles são muito organizadores, eles são punidos, né, pela sociedade, porque as pessoas acham que eles são chatos, muito detalhistas, mas a mente do melancólico, ela funciona no perfeccionismo, eles gostam de detalhes, eles enxergam as coisas de maneira organizada. Então, se você tem um filho, um marido, uma pessoa que você convive que seja melancólico, você tem que se comunicar com ele com detalhes, porque ele vai entender, extremamente organizadores. Tem uma dificuldade muito grande, gente, de sair da rotina, porque eles precisam de rotina para funcionar. Então, uma das dificuldades do melancólico em desequilíbrio tem uma tendência muito grande a um nível altíssimo de perfeccionismo que não existe. É uma pessoa que pode ter toque, depressão, porque tem muita sensibilidade. Então, nos melancólicos, às vezes você conversa com ele, talvez uma palavrinha fora do contexto, se naquele momento a pessoa não estiver bem, ela pode se sentir mais, fica matutando aquela história na cabeça, sabe? Às vezes ela não tem coragem de falar, mas fica ali, ó, matutando, aí de repente estoura, você nem sabe o que aconteceu. Mas os melancólicos são pessoas maravilhosas na organização, gente. Gostam das coisas muito bem organizadas. Então, se você convive com um melancólico, saiba que a primazia dele é manter tudo organizado, é deixar as coisas no lugar. Aí, de repente, o melancólico casa com o sanguíneo, que é totalmente desorganizado nas coisas, né? Deixa as coisas de um lado e depois arruma depois. É um parto, é uma dificuldade o melancólico casar com o sanguíneo. E para o sanguíneo é um parto casar com uma melancólica, porque ele acha que a pessoa não quer que ele faça as coisas, que quer tudo do jeito dela também, que o melancólico tem um pouco aí de característica por causa do perfeccionismo, então ele quer as coisas daquele jeito, porque e sente um sofrimento, e é real, gente, sofre um sofrimento quando a coisa sai fora do contexto.
Então, os melancólicos, se você comunica com o melancólico, dê detalhes. Vou te dar um exemplo. Você vai fazer alguma coisa, sua esposa vai fazer alguma coisa, seu marido é melancólico, gosta das coisas do jeito dele, no lugarzinho, tudo certinho. Comunica, olha amor, eu vou tal hora, eu vou voltar em tal lugar, eu vou passar em determinados lugares, eu vou buscar isso, eu vou trazer. Esses detalhes para o melancólico geram uma segurança muito grande. E ele vai deixar você fazer o que você quer. Vou te dar um exemplo. Quando chega clientes melancólicas, quando eu faço a primeira análise inicial, eu vejo que é melancólica, detalhes que eu não falaria para um sanguíneo, que para ele não faria diferença, e para o colérico cansaria ele, eu dou para o melancólico. Isso gera uma confiança na minha cliente. Até detalhes muito específicos mesmo, que não precisaria nem falar, quando são melancólicos eu falo, né? Que é importante para eles. Então, se você convive com um melancólico, entenda, ele vai ser perfeccionista. Ele quer as coisas organizadas. E a mente dele só funciona desse jeito, ok? Então, em desequilíbrio, tem uma tendência muito grande a ter toque e depressão, viu? Porque se sente pequeno, se sente inferiorizado, se sentem menores que os outros, tem uma baita capacidade gigantesca. Se você tem um amigo melancólico, gosta de viajar com ele, pede para ele organizar a viagem, ele vai deixar tudo organizadinho nos mínimos detalhes para vocês, vai achar os melhores restaurantes. Porque o melancólico, apesar de não gostar muito de chamar tanta atenção assim, mas são pessoas muito discretas, são pessoas que gostam, por exemplo, as roupas normalmente são neutras, né? Então usam um adereço, então você vê uma elegância naturalmente que os melancólicos têm. Aí falando sobre os fleumáticos são um dos temperamentos mais fáceis de você lidar, porque eles são mais tranquilos, né? Os fleumáticos são mais passivos, ele é punido pela passividade dele. Às vezes as pessoas acham que ele não tem ambição, que ele não quer melhorar na vida, mas é o jeitinho dele, demora um pouco mais para entrar em ação. E engraçado, né, que os opostos se atraem, só que depois eles se repelem, não se esqueça disso, mas normalmente há uma tendência do colérico ele procurar fleumáticos, porque a liderança do colérico para o fleumático ele não faz diferença. Então vou te dar um exemplo, imagina que você é colérico, seu marido é fleumático, é mais fácil para você lidar com ele não liga muito para a sua liderança, não afeta tanto ele. Agora, lá na frente isso gera um problema, porque querendo ou não, uma pessoa colérica também quer a atitude do fleumático, né? Então, porque essa passividade do fleumático, essa coisa, não, depois a gente vê, depois a gente resolve, depois a gente faz, tá ali o negócio para arrumar e não arruma. Isso é muito difícil para uma mulher lidar com essa situação, a não ser que ela seja fleumática também. Mas em desequilíbrio ele passa a ficar muito passivo. Só quais são as habilidades? Por exemplo, no ambiente onde você tem conflitos, eles são os maiores mediadores. São pessoas que têm uma criatividade natural, são pessoas muito fáceis de lidar, tranquilo. O que você oferecer para ela, uma vez que ela percebe que é bom para ela, não são tão exigentes como o colérico gosta tem mais um nível de exigência mais alto, né? Então, o fleumático ele tem essas habilidades nesse sentido, né? Então, se você é fleumático e você anda muito irritadiço, você começa a querer ter uma atitude que não é normal você ter, de querer ficar punindo as pessoas, sabe? Você pode estar em desequilíbrio aí. Então vocês veem, gente, que os 4 temperamentos, todos eles têm equilíbrios. Esses são os primários, mas por exemplo, que nem algumas pessoas, a maioria, né, tem o primário colérico, secundário sanguíneo, primário fleumático, secundário colérico. Então vou dar um exemplo aqui de uma mistura ideal, interessante. Vou te dar um exemplo. Imagina que você é uma pessoa colérica, primária, e secundária você seja sanguíneo. E o seu marido seja primário fleumático e secundário colérico. Então, isso pode acontecer muito, tá, gente? Ou fleumático secundário sanguíneo. Então, a parte colérica sua inicial vai casar bem com o fleumático dele. Se você for sanguíneo e o secundário for sanguíneo, vai casar bem também, porque ele vai ter mais atitude para as coisas. Agora eu vou te dar um exemplo. Imagina se você é melancólica, fleumática e o seu marido seja melancólica e fleumático também. Ou você seja colérica, secundário melancólico, e o seu marido seja sanguíneo fleumático. Meu Deus, aí vai ser conflito, a não ser que os dois tenham maturidade para saber entender, ele é assim, então eu vou respeitar onde ele vai, ele vai me respeitar onde eu vou, ou nós vamos pegar todas as nossas forças, as nossas habilidades e trabalhar nelas. E interessante esse assunto, por quê, gente? Porque o visagismo, ele faz você
desenvolver a maior habilidade humana, que é conviver com pessoas. Na criação de imagem, que é a próxima aula que vocês vão ter, onde nós vamos pegar esses apanhados e vamos aprender como identificar as pessoas, quais são os traços de rosto de cada temperamento e como criar uma imagem, né, dentro das, por exemplo, se é colérico, quais são os melhores cabelos, corte, cor, que combinam, nós vamos falar isso nas próximas aulas. Então, quando você conhece melhor as pessoas, você consegue entender, você consegue captar, você consegue entender que a pessoa vai se comportar daquela maneira. Então, você já sabe dar a comunicação para ela, você para de julgar a pessoa. Você para de julgar, por exemplo, um fleumático. Ai, tá vendo? O cara não tem atitude pra nada. Gente, mas ele é fleumático. Tá tudo bem, só que ele tem outras habilidades também. Ah lá, colérica, manda demais, ó. Gosta de... se a pessoa não faz, não deixa eu fazer as coisas, que ela quer fazer tudo na frente. Gente, ela nasceu pra ser líder, pra mandar. Então vamos fazer ao contrário? Então, ó, vamos usar essa habilidade que a pessoa tem pra nos ajudar. Gente, todos os meus alunos, nesses anos todos que eu dou aula de visagismo, há mais de 20 anos agora praticamente, que eu dou aula de visagismo, que entenderam esse ponto, hoje tem excelentes relacionamentos com a sua família, com seus filhos, no trabalho, com chefes, porque eles conseguem fazer a leitura do comportamento. Aí na apostila que eu dei para vocês, ela está muito, ela está destrinchada, estude isso. Faça uma análise, veja, pega o teste aí, passa para sua família, faça o teste com eles, vocês vão conviver melhor. Você pode ter certeza que muita coisa vai acontecer, que vocês vão conseguir, gente, ter um relacionamento cada vez mais saudável, mais positivo, sem julgamento, sem... E outro, gente, nós passamos a estar conectados conosco. E quando nós nos conectamos, nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui nessa terra. A verdade é essa. Por exemplo, eu nasci para comunicar. Então eu uso todas as minhas habilidades que eu tenho para me comunicar. Eu não perco oportunidades para me comunicar com ninguém, porque o meu cérebro faz isso em segundos. O sanguíneo, o colérico, ele faz em segundos a liderança. O melancólico, ele faz em segundos a organização. E o fleumático, ele faz a conciliação, ele faz tornar aquele ambiente sadio tranquilamente, acalmar as coisas de maneira rápida. Então são habilidades natas. Eu, por exemplo, hoje eu consegui conhecer o visagismo, eu consegui trazer características para a minha personalidade, que eram áreas que eu precisava trabalhar, de coléricos, por exemplo. Coisas que eu via, que eu sempre admirei nos coléricos, eu fui trabalhando em mim. A liderança, o foco, eu trabalho isso todo dia, porque eu sei que naturalmente não é algo meu. E exploro tudo que eu tenho de bom. É isso que eu queria que vocês entendessem. Então, se você tem uma característica e você percebe que aquilo não está ajudando você, e você precisa se conectar mais com você, e você tem em alguns temperamentos que eu gostaria de ter, vai trabalhar isso, vai aprender. Por exemplo, o colérico, uma coisa que eu gosto de colérico é que o colérico vai, quando ele bota um projeto na cabeça, se alguém chegar neles e falar assim, olha, eu duvido que você é capaz de fazer isso, eles vão até o fim. Eles vão até o fim. Eu gosto muito disso, gente. Então, por quê? Porque eu entendo que eu tenho dificuldade de manter constância nos meus projetos, seja academia, seja para qualquer coisa. Hoje eu já trabalho mais esse foco em mim, onde eu coloco na minha cabeça, me comporto como colérico nos meus projetos para que eu possa atingir meus resultados. E hoje eu tenho resultados maravilhosos na minha vida, que por justamente ser assim, por entender que tinha necessidade de ser assim, que não era uma habilidade que eu tinha. Então, pensando nesse formato, gente, trabalhem vocês os seus temperamentos, vejam, mas para isso vocês têm que ter conhecimento que está aí na apostila de vocês, eu deixei ela preparadinha. Você vai olhar, bem, então eu tenho esse temperamento, quais são as minhas, como é que eu teria que funcionar de maneira corretamente? Ah, Júnior, então sanguíneo comunicador, por que eu não estou me comunicando? Por que eu estou chegando no lugar e estou ficando tímido no canto? Esse cara não sou eu, então quem está me punindo? Quem que está me deixando assim? Então deixa eu identificar, puxa vida, não, quando eu fui assim, eu achei que alguém não gostou do meu jeito. Problema, filho, isso eu nasci para ser assim e acabou. Uma vez que você não está sendo desonesto, antiético, você não está prejudicando ninguém, nós precisamos conectar, porque quando você está conectado é quando as pessoas começam a te admirar. Ninguém admira pessoas desconectadas e as pessoas têm naturalmente uma habilidade, depois vocês vão entender mais à frente isso, de já fazer essa leitura natural sobre se a pessoa está sendo verdadeira ou não. Então tem que ser verdadeiro, tem que ser, não adianta o colérico vir, oi Juninho, meu queridinho, o colérico não é assim, gente.
colérico, se chegou nesse ponto, essa coisinha muito, alguma coisa está errada. Talvez ele foi punido por ser colérico e agora ele está tentando ser uma pessoa que ele não é. Ele pode melhorar. Se ele é muito seco, às vezes o colérico master, brinca ser o colérico alfa, às vezes ele é seco demais. Ele tem uma comunicação mais agressiva. Poxa, então beleza, então eu vou melhorar isso, mas não vai para outro polo. Porque aí você vai sofrer, você vai ter que se virar uma máscara todo dia. E tem muita gente que vive em máscara, depois vocês vão entender o que é isso. A máscara, gente, é uma composição que as pessoas põem, que elas não são aquilo. O nosso cérebro, grava isso, ó, tem a capacidade de fazer a leitura da máscara. Cedo ou mais tarde você começa a perceber que tem alguma coisa errada. Deu para vocês entenderem, gente? Então, olha, a aula de hoje é sobre isso. Então, o que é o exercício que eu vou dar para vocês? Estudem a apostila, façam um teste. Se você convive com seus pais, com seus filhos, com seu marido, dê um teste para todo mundo. Faça e comece a fazer análise do comportamento de cada um deles no dia a dia. E observe como isso vai facilitar para você. Gente, isso é uma habilidade gigantesca, vocês não têm noção do tamanho que é essa habilidade numa empresa. Pensa se você é uma chefe, você que tem uma colérica aqui, que é chefe, dona de uma empresa. Você saber colocar cada um dos seus funcionários, você se comunicar corretamente com cada um deles, gente. Pensa. Você vai falar de uma maneira que o cérebro deles capta em segundos. Deu para vocês entenderem? Então, ó, aproveite essa aula é incrível, essa aula é maravilhosa. E vai vir muitas mais aulas aí para vocês, tá? Eu vou mesclar visagismo, cabelo, cuidados com o cabelo, que é a proposta nesse primeiro momento do arquivo, é tudo envolvendo isso, né? Dicas e assim por diante. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus, assistam essa aula, anotem tudo, aproveitem, façam suas pesquisas, sejam o seu próprio laboratório, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula.